Meus amados irmãos em Cristo Jesus nosso Senhor, vamos dar continuação aos nossos estudos bíblicos de hoje. Estamos lendo o livro de Romanos. Estamos no capítulo 6, vamos ler do versículo 15, se Deus quiser, até o 23, que fala o seguinte, o título dos nossos estudos bíblicos: Estudos Bíblicos em Famílias, para que as famílias se reúnam em volta à mesa de suas casas, cada pessoa com sua Bíblia Sagrada, todos lendo, cada qual um versículo, dependendo da opinião de cada um, e depois da leitura, cada pessoa vai dar uma explicação sobre aquele versículo que leu, ou vários versículos, depende. Então, assim vai ser um estudo bíblico em famílias. O título é A Lei, Romanos 6. A lei, a escravidão e a graça. A lei significa os mandamentos de Deus, que tornava-se uma lei rigorosa. Era uma aflição, porque as pessoas queriam obedecer, mas eles eram mortos espiritualmente, não tinham comunicação com Deus, porque perderam a comunicação com Deus. Nós havíamos perdido, vamos nos incluir também. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos por causa da herança maldita que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, a lei significa ordem. Deus passou uma ordem, deu 10 mandamentos. Muito embora depois Moisés foi colocando mais e ficou em 613. Aí foi impossível mesmo as pessoas obedecerem. Naquela época só era mais destinada aos hebreus, né? Não, hebreus, aos israelitas. Mas como nós somos descendentes também de Abraão, porque nós herdamos a fé do nosso pai Abraão, que acreditou na palavra de Deus sem ter visto acontecer. Então nós não vimos Jesus sofrer, não vimos ele derramar seu sangue por nós, não vimos ele ressuscitar, nem subir ao céu, nem mandar o seu Espírito Santo morar no nosso espírito. Mas nós cremos que tudo isso aconteceu. Foi pela graça de Deus que nós fomos salvos, não foi pelas nossas obras, porque a lei mostrava as obras, mas não nos dava condições nenhuma para que nós pudéssemos não cairmos no pecado, no erro. Podíamos até obedecer os mandamentos durante o dia. Um dia, no outro, reconhecíamos que tínhamos caído, em alguns, não é? Então, a lei se tornou impossível, porque ninguém conseguia obedecer. Mas Jesus chegou e assumiu a lei, nos deu descanso eterno, se fez lei, assumiu a lei, veio para cumprir a lei. Jesus é o cumprimento de tudo que Deus prometeu aos israelitas e a nós também, aquelas pessoas que eram consideradas impuras também, né? Então nós, aqui fala sobre a lei dos mandamentos, os 10 mandamentos, a escravidão, porque nós não podíamos obedecer a Deus, porque éramos tentados pelo maligno. Ele nos dominava, nós éramos escravos dele, quando nós não conhecíamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Éramos escravos do maligno. E a graça de Deus, porque a lei são as obras.
E a graça de Deus é o presente de Deus, que se entregou por nós na pessoa do Filho. Em Espírito Santo, se gerou em carne, viveu entre nós e deu a vida dele por nós sem nunca ter cometido nenhum pecado, pagou os nossos pecados. Então os nossos pecados já foram pagos. Nós não somos mais escravos da lei, porque nós hoje temos o Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, ele mandou o Espírito Santo fazer do nosso espírito a morada dele, do Espírito Santo aqui na terra. Nós somos a igreja de Jesus. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, no nome dele, não é no nome de Maria, nem de Antônio, nem de José, nem de Teresa, de quem quer que seja, no nome de Jesus, eu, o próprio Jesus, estarei no meio deles. Então, se nós tivermos o Espírito Santo aqui dentro, morando no nosso espírito, está lutando a nosso favor contra os endiabrados que ainda não têm Jesus, não conheceram em Jesus o seu Senhor. Muitos deles ainda vão conhecer, antes de Jesus vir para nos buscar. Eu falo assim, mas primeiro vai haver a tribulação, viu? O anticristo vai marcar os dele na mão direita com o número 666. E vai tentar derrubar a igreja de Jesus para conseguir também marcá-la, mas nós não vamos deixar, porque na nossa testa tem o selo, a marca do selo do Espírito Santo de Deus, e o maligno não nos toca. Ele ronda, manda os dele, mas não nos toca. Não tenhamos medo, a igreja de Jesus já está salva, ele garante. Então, a lei, os mandamentos, com aquele rigor que ninguém podia obedecer. A escravidão, porque nós éramos escravos do maligno, por isso ninguém se controlava, dizia não faço isso, fazia sem perceber, só obedecia a Deus. E a graça, o que é a graça de Deus? Presente de Deus, nada fizemos para merecer. O próprio Jesus desceu da sua glória e na pessoa do Filho se entregou por nós. Derramou seu sangue, nos lavou, fomos sepultados com ele. Na sua ressurreição, nós somos ressuscitados com ele. Ele nos regenerou para Deus, o Pai, limpos, inocentados, lavados no sangue dele. Nos fez novas criaturas. Aquela velha pessoa pecadora, ninguém nem fala mais nela. Nem Deus se lembra do que nós praticamos de mal. Ele mesmo disse. E nos prometeu. Então, o que acontece? Hoje, nós somos salvos pela graça de Deus. A graça é o presente de Deus. Ele se entregou por nós. Não foi às custas de dinheiro, não foi às custas de nosso esforço físico, não foi às custas de oração, orar horas e horas, pedindo, um pede de lá, um pede de cá, não. Nem gritar, vem, 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 Espírito Santo, ele já está aqui, está em nós. Se nós não negarmos a Jesus, ele nunca vai sair do nosso espírito. Paulo disse, quem estiver em pé, firme na fé, olhe, não caia. Mas se cair, ainda nos deu esperança, mas se cair, Deus o levanta e o torna mais firme ainda, mais firme do que antes. Para termos coragem de levar essa verdade da Bíblia Sagrada, que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém diz que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então, a lei, que é os mandamentos de Deus, ninguém podia obedecer porque éramos escravos do maligno. E a graça de Deus que veio para nos livrar da escravidão. Nós somos livres para fazer o bem, as boas obras não salvam, mas são o testemunho da nossa salvação. Já viu um salvo mentir? Não pode, não é?
senão não é salvo. Nós temos que provar ao mundo, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, os passos que nós damos, que não seja para o caminho errado, nem pender para a esquerda, nem para a direita, e no caminho certo que é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho que vos leva ao Pai, a verdade que vos liberta das mentiras satânicas do diabo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida que vos dou, vida espiritual, vida de Deus, vida eterna. Ninguém vem, ele disse consigo próprio, ninguém vem ao Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três, Deus triuno, três em um só. É um mistério tão grande que ninguém consegue descobrir. Eu acho que nem conseguirá daqui para a volta de Jesus. Então vamos continuar. A lei, a escravidão e a graça de Deus. Sim. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Porque Jesus nos deu a graça dele, enviou o Espírito Santo dele para nos proteger, nos livrar de cairmos nas tentações malignas. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou seja da obediência para a justiça de Deus. Mas graças a Deus, porque outrora, ficou no passado, o que nós éramos ficou para trás. Nós éramos pecadores, hoje nós somos santificados em Cristo, espiritualmente santificados. Jesus não vem buscar pecador. Quem se disser que é pecador é porque ainda não conheceu Jesus da forma que a Bíblia ensina. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Nós não podemos ser aquela mesma criatura. Depois de salvos, somos salvos. O salvo pratica boas obras, para mostrarmos ao mundo que moramos no mundo, mas sem praticar as más obras daqueles que não conhecem Jesus ainda. Olhe, mas graças a Deus, porque outrora, naquele tempo antigo, antes de conhecermos a verdade, que é Jesus, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração, com fé, a forma de doutrina, a doutrina é a da Bíblia, não se tiver outra doutrina é falsa, a que fostes entregues. Não fomos nós que resolvemos seguir essa verdade. Nós fomos criados por Deus para a salvação. Tem aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que já se chegaram, porque Deus o Pai chamou para Jesus, e aqueles que ainda haverão de se chegar, porque os que até Jesus voltar, não tiver conhecido essa verdade, nem aceito a Jesus como Senhor, inferno na certa. Viu? Mas graças a Deus, porque outrora ficou no passado, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração, quer dizer,
com fé, a forma de doutrina a que fostes entregues. A doutrina é a bíblica, que nos leva a Cristo, do começo ao fim. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça de Deus. Nós não somos mais escravos do pecado. Somos feitos servos da justiça de Deus, da verdade. Olhe, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza naquele tempo e da maldade para a maldade, assim oferecei agora. Veja que nós somos novas criaturas. Os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis naquele tempo atrás, quando nós não conhecíamos a verdade que é Jesus, não conhecíamos a Bíblia, não ouvíamos falar nela, só rezava o rosário como eu, texto, tinha escapulário, me benzia, me ajoelhava naquele senhor morto, carregava uma cruz no pescoço. Aquilo ali era um tempo de cegueira, escravidão. Desculpe. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Nós não sabíamos o que era a justiça de Deus. Naquele tempo, que resultado colhestes? Nenhum, só o mal, né? Não foi? Peso de consciência, mas agora, graças a Deus, não temos mais peso de consciência. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Vendo? O fim de tudo que nós fizemos antes é morte. Aquelas coisas já ficaram para trás, ninguém se lembra mais. Agora é só a justiça de Deus. Naquele tempo, que resultados colhestes? Nenhum. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto, que é o nosso corpo, a nossa mentalidade, o nosso espírito, para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Quer dizer, meus amados irmãos, que agora nós podemos dar graças a Deus, que nós somos salvos e seremos até a volta de Jesus, que o Espírito Santo aqui dentro nos governa, nos domina, nos dá domínio próprio. Nós podemos dizer, não, eu não quero isso, não, eu não participo mais disso, eu não quero nem ouvir falar. Não é como antes. Antes ninguém podia se dominar, mas hoje nós podemos. Graças a Deus. Agora vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus e Rei Jesus, dar-lhe glória, porque Ele nos salvou. Nós devemos a nossa salvação a nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio dele, o nosso Santo Pai Celeste se entregou. O Espírito Santo do Pai penetrou naquela virgem que era casada, mas Deus conservou ela e o marido sem se tocarem intimamente. Deus sabe preparar tudo. Até ela ficar grávida e ter o menino, né? Ficou o Espírito Santo de Deus penetrou nela. Ela foi virgem até o nascimento de Jesus.
porque depois o marido dela, José carpinteiro, foi viver vida normal com ela, de marido e mulher. Tiveram filhos, por hora eu não me lembro bem do nome dos filhos, sei que foram 4. E filhas, não sabemos a conta, que a Bíblia não fala, só fala filhos e filhas. E Jesus é filho de Maria, mas sem toque humano, sem toque de homem. O próprio Espírito Santo de Deus Pai penetrou em Maria, ela sendo virgem, e ela ficou grávida de Jesus. Que Deus disse quando mandou o anjo avisar que ela ia ficar grávida, disse: e botarás o nome do menino de Jesus Cristo, que significa o Salvador. E é essa a nossa herança, salvos por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vamos cantar um hino muito lindo, que eu ouvi hoje de Marcos Antônio. Quando você diz que não tem jeito, o Senhor chega e diz: estou aqui. Tira a amargura do teu peito, esse sofrimento não pertence a ti, pois sou eu quem te dá força e alegria e poder para caminhar. E no fim desse caminho a vitória chegará. Sou Jesus, o teu amigo, sempre vou te ajudar. Ainda que teus inimigos se levantem, em meu nome cairão. E no fim dessa batalha, tu serás um campeão. Toma posse da vitória, que eu entrego em tuas mãos. Sou eu que abri o mar vermelho para Moisés, e o povo a pés enxutos atravessei. Operando eu, ninguém impedirá. Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi. Morri pelos teus pecados e não desisti. Tudo isso só para te fazer feliz. 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 Amém, Senhor Jesus. Que a graça de Deus, que é salvação imerecida, nada fizemos para merecê-la. Que a paz de Jesus, a paz que só o mundo pode, a paz que só Jesus pode dar, a paz que o mundo não conhece, a consolação do Espírito Santo, de sabermos que estamos guardados até a volta de Jesus. Vamos permanecer salvos até a vinda de Jesus. Ele vem nos buscar. Ainda que o anticristo de Roma, o Papa, faça medo à igreja de Jesus, nós não vamos ter medo, porque nós não vamos ser marcados na mão direita com o número 666, que é o número do nome do Papa de Roma, que está na coroa dele. Vicarides Filii somado da 666. É para aqueles que são dele.
mas nós não vamos aceitar, nem que fiquemos sem direito a votar, a tirar documentos, a receber dinheiro, nada disso vai nos importar, porque nós queremos a salvação que já temos. E Deus há de conservá-la, porque Ele prometeu. O Espírito Santo de Deus aqui no nosso espírito garante. Amém, Senhor Jesus. A consolação do Espírito Santo seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Respondam comigo. Amém.